Pessoal, hoje eu estou muito feliz que eu estou aqui com o meu amigo, Dr. Paulo Márcio, o advogado das estrelas. Eu tenho topado com o Dr. Paulo Márcio em mesas de negociações, eu tenho topado com ele em todos os lugares, especialmente em São Paulo, e ele é mineiro, tá, pessoal? Então eu falei assim, gente, do lado da minha casa, eu vou ter que marcar um podcast com ele, porque ele é um cara que eu não sei porquê, está bombando em São Paulo, está embobando no Brasil inteiro, está discretinho, é o clássico mineiro, né? Eu falando de mineiro, sendo mineiro. É o clássico mineiro. A gente fala no início, assim, eu vou apresentar, formado, mestre, não sei o quê, na federal, não sei o quê. Hoje em dia, gente, né? Isso é legal, o advogado gosta dessas coisas, mas o advogado das estrelas é mais legal. Muito bem-vindo, muito prazer, muito obrigado de estar aqui comigo, compartilhando. Me conta um pouquinho da sua trajetória, para a turma aí que nunca te viu, os poucos que nunca te viram, fala um pouquinho aí. Satisfação, Volker, estar aqui com você, até que enfim, e com a sua seleta audiência, para começar a ter uma explicação. Você falou aí do advogado das estrelas, foi o o Henrique Malman, né? Eu só o chamo de Malman, grande Henrique Malman, que cunhou esse termo, mas eu fico muito tranquilo. Por quê? Porque são as estrelas, não sou eu que sou a estrela. As estrelas são os incorporadores. E é isso aqui, né? Natural de Belo Horizonte, Mineirinho, Minas Gerais, e com uma parceria já há mais de 20 anos com o professor Jamil Rami, que é o nosso papa da incorporação. O professor Jamil Rami, ele cresceu ainda mais no digital nos últimos anos, principalmente pós-pandemia. E aí nós conectamos com grandes parceiros em São Paulo, como o Henrique Malman, como o Romualdo Carvalho, do Obras de Valor, Denis Nakamura, que foi sócio do iFood, Primo Pobre, que também tem uma incorporadora. Então foi por isso, né, que nós estamos com essa base lá em São Paulo também. Isso aí mostra que você não está de brincadeira. E principalmente 20 anos com o Jamil, que é o incorporador mais ortodoxo, sério que eu conheço. Eu gosto de falar isso, gente, porque no nosso mercado tem muito aventureiro, né? Tem muita gente no oba-oba e o Jamil é um cara muito sério. E o fato de ser ortodoxo é importante, porque o nosso mercado permite muito puxadinho, permite, né, fazer muita coisa errada ou meio errado. Ele não se permite fazer isso. Então, você, parceiro, advogado dele 20 anos, se você passou no crivo dele 20 anos, é porque realmente você não está de brincadeira, não. E me fala, já começando aqui, depois a gente conta mais das estrelas. Me conta um pouquinho aqui sobre segurança jurídica, gente. Aqui realmente, de fato, tem gente que é muito experiente, que está nos vendo, que está acostumado com essa parte dessa diligência jurídica, da nossa parte da incorporação, mas fala um pouquinho para introduzir sobre a importância dessa segurança nesse mercado, que eu já adianto que é a principal segurança. Não adianta você ter uma segurança de dados, segurança de venda, segurança de qualquer coisa, se o seu contrato na SPS, seu terreno está mal feito. Me conta um pouquinho. Volker, eu gosto muito da frase do Flávio Augusto da Silva, que estabilidade não existe. Né? O que existe, né, é o empreendedorismo. E o incorporador, ele é um empreendedor por natureza. Só que nós sabemos, Marcelo, que esse nosso mercado, ele é um dos mais incertos. Não tanto quanto o mercado financeiro, né, com eventos cisnes negros, mas o mercado imobiliário, o da incorporação, que é algo que não existe ainda. Ele está lá visualizado, está registrado, mas tudo pode acontecer. Então, por mais que você não tenha estabilidade, o mínimo necessário a ter é a previsibilidade. E como você consegue previsibilidade? Com bons contratos. Sabendo o que está fazendo uma diligência prévia, chamada due diligence, é saber onde que está pisando. Perfeito. É justamente isso. Tipo assim, o que a gente vende na planta é papel, é ar, é sonho. Então, tipo assim, a primeira coisa tangível que a gente pode vender é, pelo menos, uma estruturação jurídica bem feita. Né? Pensa bem. Assim, e me fala, antes que eu siga com o meu roteiro aqui, eu não gosto muito de seguir roteiro,
mais uma vez, para que a gente seja didático para a turma que está vendo, e muitos dos que estão vendo até são pessoas que estão no mercado, mas não estão conectados exatamente com essa parte, me fala qual é o arcabouço jurídico que está nessa parte. Assim, nós temos a Constituição de SPE, nós temos Constituição de SCP, acordo de cotistas, acordo de sócios, due diligence. Como é que são as ferramentas jurídicas que você usa no nosso mercado, as principais? É interessante, Marcelo, que a gente pega uma Constituição do Brasil de 1988, já uma senhora, o Código de Defesa do Consumidor de 1990, mas a Lei de Incorporação, que completou, em dezembro do ano passado, 60 anos. E foi muito pouco alterada. Isso fruto de uma visão de um professor de Minas Gerais. E nada por acaso, né? O mineiro conservador, tradicional, gosta de segurança jurídica. Não é coincidência, né? O pai da lei de incorporação ser o professor Caio Mário, e hoje nós temos o Papa, que é o professor Jamil. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque é a partir de todo esse espectro jurídico que a legislação, junto com o Código Civil também, traz o quê? Ferramentas para a materialização do negócio. O que é mais importante no empreendimento? Matéria-prima, terreno. Só que o terreno ele tem que estar apto ao desenvolvimento de uma incorporação. Então, muitas das vezes, Marcelo, chega lá um terreno, só que o possuidor não é proprietário. Ele quer negociar uma permuta, mas quando você pega a certidão da matrícula, o João que mora lá no imóvel, que fala que é o terrenista, mas o terreno está em nome da Maria. Então, na verdade, tem que fazer o quê? Um uso capião para regularizar aquela propriedade. Isso vai demorar 2 anos, 3 anos, 1 ano se for em cartório. Apesar de ser possível. Exatamente. Só que, Marcelo, o time. A venda não pode esperar. Perfeito. O incorporador tem que pegar um terreno viável para quê? Aprovar projeto da prefeitura, incorporar no cartório e vender. Eu faço uma analogia, Marcelo, como que é a evolução do pit stop da Fórmula 1. Uhum. É aquela velocidade que o papel do advogado tem que fazer da incorporação. Chegou o terreno, tempo rápido. O terreno que não está apto, que não tem como, vai demorar demais uma regularização, partir para outro terreno. Então, esse que é o papel do advogado de enxergar o quê? Valor na matéria-prima para trazer o resultado previsível e lucrativo para o incorporador. Eu achei interessante você falar da velocidade, que é algo que a gente não tinha falado recentemente, porque outros advogados que não são especializados no mercado imobiliário não têm essa vocação, eventualmente, não têm essa prática. Porque outros segmentos, do tipo, talvez empresarial, talvez trabalhista, não exige essa velocidade e essa tendência com relação ao retorno das atividades. Quando a gente coloca um dispositivo jurídico na mão do terrenista, cara, tem que ser rápido. Muitas negociações já foram perdidas por um advogado que demorou de dar retorno. Né? Então, foi legal você ter falado isso, de que a velocidade como um pit stop é importante, porque de forma grosseira eu até falaria, eu prefiro um advogado que responde rápido do que o maravilhoso que perde o prazo. Né? Isso é óbvio, até para falar a verdade. E me fala um pouquinho do que são os principais desafios, assim. Me fala, assim, conta um caso, assim, conta alguns casos também, de bronca que a turma tem. Assim, eu gosto de contar casos porque tangibiliza um pouco os efeitos do trabalho. Né? Você deu o exemplo do uso capião. A gente sabe que tem algum... A gente estava conversando com uma amiga aqui hoje mais cedo, ela falou assim, eu peguei um terreno lá com 15 pessoas com uso capião, que assim, isso aí, esse terreno aí, o cara que vai resolver isso é ninja. Nós também, numa empresa que a gente opera em São Paulo, a gente está fazendo um fechamento de um terreno que são 7, 8 proprietários. Isso exige uma conciliação de interesses muito sofisticada e a parte jurídica é muito importante. Me fala um pouquinho do que você já viu de bronca, de desafios nesse segmento. São muitos, Marcelo, e impactam demais o resultado, porque existe um encantamento. Quando o empreendedor ele visualiza o terreno, ele já está pensando nas vendas, mas não é assim.
Então, tem situações como, por exemplo, um mentorado meu com 3 terrenos para permuta lá no interior do Mato Grosso. Eu pedi a ele para me entregar as certidões atualizadas das matrículas. Ele pediu para o corretor perguntou, o que é isso? É registro do imóvel? Capa do IPTU. Nem sabia o que era. Eu falei, vai lá ao cartório e busca que é mais rápido. Eu posso ter pedido na internet, mas vai no cartório. Até para ele se familiarizar com a ambiência de um cartório. Foi didático que eu fiz isso. Aí ele voltou, Marcelo, me trouxe as 3 certidões. Nenhuma pendência nas matrículas. Não tinha penhora, não tinha disponibilidade, mas um dos terrenos, que era o quê? O do meio, inviabilizou a incorporação do ponto de vista jurídico. Mas como assim, Paulo? Se não tem nenhuma pendência, não tem nenhuma dívida, como assim inviabiliza? Pelo simples fato, Marcelo, que o terreno do meio e o empreendimento, para ser viável, precisa dos 3. O terreno do meio, a proprietária é uma jovem de 16 anos. E a legislação brasileira, ela determina que um imóvel de menor de idade, para ele ser vendido, transferido, precisa do quê? Precisa, né, da autorização de um promotor de justiça. Sim. Então, isso inviabiliza, que o processo ia durar o quê? Ia durar 2 ou 3 anos. Então, bem complicado, né? Extremamente complicado essa situação. E me conta um pouco, a gente avaliando, eu já tive vários casos, como você falou, assim, do cara que é terrenista, que no papel não era terrenista, do cara que tinha um espólio no meio. Me conta um pouco de casos de espólio, uso capião. Quais são os casos mais clássicos? Muito Cita comum. Eles mais, porque assim, para a gente já ficar no radar. Eu sei que o uso capião é comum, a gente até usa o uso capião para regularizar no longo prazo, mas o espólio, o cara que... Conta um pouco para a gente. O mais clássico, Marcelo, é o inventário. É o inventário. Porque os herdeiros não fazem o inventário, não aceitam a ideia de ter que pagar o imposto. Sim. E vejamos, recentemente fizemos um contrato de uma permuta, promessa de permuta, lá em São Paulo, na Zona Leste também, e na negociação, o terrenista, os herdeiros terrenistas queriam que meu cliente pagasse a taxa do cartório para registrar a escritura de inventário. Sim. Eu falei, mas pega lá, esse custo não é seu, não. Independente do empreendimento, um dia eles têm que regularizar. Esse custo é deles. Vai que o projeto não é aprovado, ou vai que você quer 20 unidades, a prefeitura aprova 18. É inviável. Você acha que eles vão te devolver um custo que é deles? Então, isso é lucratividade. Eu gosto muito, né, da Warren Buffett. Uhum. Regra número 1, não perder dinheiro. Sim. Regra número 2, lembrar da regra número 1. Tem outras situações, Marcelo, também. Houve um caso com uma cliente de Curitiba, né, professora, engenheira. Ela já tinha o contrato minutado. Às vésperas de assinar, ela entra em contato comigo. Refiz o contrato para ela. Mas eu achei estranho, porque eu não sou engenheiro, mas pela minha experiência, o tamanho da metragem do terreno não era compatível com a quantidade de unidades que ela tinha em mente. Eu perguntei isso para ela. Vai precisar de outorga, né, da aquisição do direito de construir? Ela vai. Mas você negociou? Ah, não, eu estou contando que o terrenista vai comprar a outorga. Vai me dar moral. Aí, Marcelo, eu falei, mas não está no contrato. Meu Deus, essas outorgas são significativas. Exatamente. Eu falei, vamos conversar com o corretor. O corretor, bravo. Não, isso aí é do incorporador. O terrenista mal conseguiu pagar a despesa do inventário. Qual foi o resultado, Marcelo? Contrato não assinado. E o corretor ficou possessivo comigo, revoltado, porque falou, mas o contrato já prevê isso aí, já está assinado. Eu falei, não, meu senhor, o contrato não está assinado. O contrato está minutado. E qual que é o efeito disso, Marcelo? Se ela assinasse o contrato e ela não tem dinheiro para conseguir a outorga, ela ia pagar uma multa que podia variar entre 700 a 800 mil reais. Ela ficou tão assustada que ela parou um pouco. Falou, não, eu fiquei muito impactado. Chegou perto do problema muito grande. Ela me pagou o valor
para assessorá-la e ela falou, olha, o que eu te paguei foi muito barato para o que eu não iria pagar que ia destruir minha carreira. Quer tirar ela do jogo. Exatamente. Não, e isso é interessante porque eu vejo, até vindo desse caso que você falou, vendo na nossa experiência também, cara, o advogado, ele conta pra gente coisa de negócio. Muitas das coisas, assim, que pessoas experientes muitas vezes já sabem, mas o advogado, por você ter uma experiência, você já fez mais contratos do que eu, né? Já fez mais diligências do que eu, provavelmente do que muitas das pessoas que estão nos ouvindo agora. Então, ele vai falar assim o seguinte, olha, este caso aqui, você já prestou atenção nesse caso? Igual, por exemplo, uma autor onerosa. Sim. Uma autor onerosa, muitas vezes é R$1 milhão, 800 mil reais. Exatamente. E ela tem que estar prevista, porque isso faz com que o terreno vale mais ou menos. Ou seja, ele estava comprando um terreno barato, só que, na verdade, ele era o barato que ia sair caro. Exatamente. E não negociou. Não negociou, uma negociação extremamente mal feita. Exato. E me conta um pouco, também nesse item também, me fala um pouco das suspensivas, porque eu vejo... Aí eu acho que podemos ser mais úteis também para as pessoas que estão nos ouvindo também. É o seguinte, existe uma dúvida e uma diferença cultural entre o mercado de São Paulo, que é o mercado mais sofisticado, e o mercado de outros estados, que é a velocidade que se negocia. Em São Paulo, a gente manda um papel de pão, fala, quero permutar, quero comprar, tá a fim de namorar comigo. E depois a gente vai mais ou menos já num contrato de compra e venda cheio de suspensiva. Eu acho que o segredo da nossa atividade, não segredo, né? Mas eu acho que um pulo do gato, diria, muito próximo do que de fato seria um pulo do gato, é a gente ter a mão boa de suspensiva. Por quê? Eu vejo que o iniciante... Ele quer fazer o contrato como se ele fosse casar hoje. E a gente faz o contrato sabendo que a gente está começando a namorar. Então, assim, cara, eu vou acertando. Eu faço uma intenção de compra, depois eu já mando um contrato de compra e venda. Aqui em Belo Horizonte eu já vejo que a gente já manda o contrato de compra e venda já com mais suspensivas. Só que as suspensivas faz com que a gente tenha tempo de analisar o negócio com o terreno amarrado. Fala um pouco sua experiência dessa parte. Isso é fundamental, Marcelo, porque, em primeiro lugar, os contratos, né, tem tese de doutorado sobre isso. O contrato se caracteriza pela imperfeição. Nós tivemos pandemia há pouco tempo. Quem ia prever aquilo? Então, vejamos. Em primeiro lugar, você tem que estar negociando com a pessoa bem intencionada. Presunção de boa-fé. Eu tinha um colega do mestrado que ele dizia, o que é contrato? Contrato, se você está negociando com a pessoa de boa fé, não precisa. Se é com mau caráter, não vai adiantar. Então não precisava. É a realidade. Então, por isso que entra a suspensiva, que é o tempo para tarefas. Porque é preciso ter a visão da incorporação. O contrato de incorporação não é um contrato para comprar uma fazenda, né, um apartamento usado, que é de corpos, né? Um carro. É um negócio que pode acontecer, como também pode não acontecer. Poxa, Paulo, mas que pessimismo é esse? Não é pessimismo, não. O professor Caio Mário foi tão brilhante na lei que a lei da incorporação permite a desistência, a denúncia. 180 dias. Então, se você pode denunciar a incorporação, por que não? Que é um dispositivo jurídico previsto em lei. Exatamente. Então, quem pode o mais, pode o menos. Exato. Isso é elementar. E isso é interessante porque muita gente fala assim, mas eu vou fazer sondagem no terreno antes, eu vou fazer viabilidade antes. Assim, é uma tônica de toda a conversa que a gente tem. O incorporador, mais uma vez, iniciante ou talvez nem tão iniciante, ou dificuldade de trazer novos terrenos. E eu acho que esse aspecto de ter essa segurança jurídica, principalmente a segurança no departamento jurídico, né? Tipo assim, não, eu estou seguro porque um cara está segurando minha mão. Eu vejo isso no nosso dia a dia. Tipo assim, a gente passa isso pro advogado, passa isso para você, esquece. Mas tem que esquecer, porque eu estou resolvendo outras coisas. Aí o cara vai lá e faz o contrato, faz as diligências e toca. É importante falar que a gente faz uma diligência técnica junto com a diligência jurídica, você faz a jurídica, enquanto as suspensivas estão valendo. E a gente pode chegar lá na frente e desistir. Você viu muita gente desistindo depois de suspensiva? Depois da suspensiva, tenho visto poucas. Por quê? Graças a Deus. Graças a Deus, isso é muito bom. E falo o seguinte, Marcelo, porque o empreendedor, ele conta
com um Ele quer staff. fazer, né? Uhum. Conta com você, conta com a gente, conta com o professor Jamil. Sim. Então, ele está com um staff altamente, né, qualificado. Uhum. Agora, já aquele que está sozinho, ele está indo... Ele nem chega lá, né? Não chega. Ele vai ser o... Ele não chega nem a negociar. Pô, o terreno. ele não vai dar certo. Isso é muito importante, até vai em relação, né, com a sua expertise. Tivemos, né, um mentorado lá na região de Atibaia, onde é muito comum os condomínios de casas para recesso. Sabemos muito. E aí ele cismou, bateu o pé que ia fazer a preço de custo, que é a primeira dele. E eu falei, tudo bem, mas você já verificou se o mercado aceita É porque esse produto? parcela é alta, não é financiamento. E ele, não, mas a preço de custo eu afasto o meu risco. Porque se for preço fechado e a inflação aumentar, falei, olha, seu raciocínio está correto, mas quem manda é o mercado. Ele é rei. Exatamente. O que aconteceu, Marcelo? Não vendeu. Então, mas o que nós conseguimos? Nós não denunciamos. Nós negociamos a incorporação para um outro player dar continuidade. Eu ainda consegui para ele ficar com o track record, para ele ficar como administrador. Ou seja, saiu bonito. Exatamente. Na fotografia. Exatamente. Então ele tem o estoque. Porque é muito comum, né, Marcelo? Você vai negociar com o terrenista. Então, o que você já fez? Super. A gente tem... Quando a gente negocia terreno, em outra operação nossa, que era de São Paulo, que você conhece, a gente não consegue negociar grandes terrenos sem pedir benção para os outros, para os investidores, para outras coisas. Então, se você chegar assim, olha, eu sou o Marcelo Volker, eu tenho uma empresa e um sonho e não tenho track record. Cara, você não vai conseguir comprar ou quiçá pensa. Você pode até pegar 20 milhões e comprar um terreno, mas eu não tenho 20 milhões. Então, para permutar um terreno, seja ele até um terreno pequeno, o maior, você vai ter que ter track record. Então, isso é interessante, mas é bom você falar também essa parte do apoio jurídico, porque é o seguinte, eu pensando também no nosso histórico já de alguns anos na incorporação em vários setores, cara, a vida do incorporador ela é perigosa. Tá? Os incorporadores de mais sucesso no Brasil e no mundo passaram por momentos desafiantes. Né? Então, eu acho que o apoio jurídico nos momentos desafiantes ele é fundamental, porque a nossa vida não vai ser rosas. Né? Não vai ser mamãozinho com açúcar. Então, assim, esse cara ele teve um erro grosseiro, que é fazer um condomínio fechado, uma obra por administração num produto para uma classe que não tinha dinheiro. Grosseiro, era um erro. Foi um erro grosseiro? Foi. Só que a questão é o seguinte, quantos erros grosseiros a gente comete na vida? Todo mundo está passível de cometer isso. Só que no momento que a gente comete um erro grosseiro, é importante que você tenha um respaldo jurídico para falar o seguinte, vou conter o problema. Isso faz diferença. Está na minha história, desde que eu era novinho, eu sempre tive bons advogados e essa turma me ajudou bem e isso te faz manter no jogo. Porque esse cara podia sair do jogo e nunca mais ter voltado. Sim. Né? Você ainda fez ele continuar no jogo ainda bonito. Exatamente. Né? E me fala o seguinte, a legislação brasileira, ela mudou de um tempo para cá e eu não sei detalhes sobre essas mudanças. A lei da incorporação eu conheço, inclusive já debati muito sobre isso. Não sou especialista de fato, né? Mas a gente acaba sabendo. Mas quais são os meandros da legislação que vem mudando? Nós tivemos uma grande novidade, que foi a Lei 14.382, de 2022, modificação medida provisória, para contemplar a possibilidade de incorporação de casas isoladas e geminadas. Porque a lei é de quê? De condomínio e incorporações. Sim. Então, a gente pensa no quê? Nas incorporações condominiais. Mas, para gerar previsibilidade, poder utilizar o RET, a lei passou a admitir a incorporação de casas isoladas ou casas geminadas. Essa é a maior novidade que a gente pode falar, mais recente. Interessante para o cara que está começando, ele pode incorporar uma casa só. Exatamente, mas aí que tá, Marcelo. Não sabia. Vejamos, eu entendo que a incorporação de casa isolada ou geminada é excelente para o alto padrão. Por quê? Porque se você pegar o baixo padrão, você tem que levar em consideração que os custos da incorporação. O processo exige... Se você diluir isso no custo de uma casa só, não vale a pena. Não vale, porque é comum, é tradicional no Brasil, o sujeito que constrói para vender.
Só que a lógica da incorporação é o contrário, é vender para construir. É vender para construir. Então, quantas pessoas a gente conhece na família? Um médico, um advogado, um dentista, que diversificando como o terreninho constrói e vende. E pagava uma tributação absurda de ganho de capital. Absurda. E aí, quando ele faz e utiliza o patrimônio de afetação na casa isolada, usa o RET, vai a 4%. Fantástico. E aí você tem que fazer uma conta muito específica para ver se o custo da incorporação fecha a conta. Exatamente. Deixar bem claro, porque que nós não estamos falando de construção de casinhas. Quando eu digo que nada é depreciando, tá, gente? Tem um valor social, mas tem o condomínio de casas. Aí é condomínio, entra na incorporação. Quando eu digo é uma casa única. Sim. Será que o custo vale a pena? Agora, para uma casa de altíssimo padrão, a gente sabe, tem casas aí de 20 milhões, 40 milhões. Exatamente, para cima disso. O VGV da casa é maior do que muito prédio. Exatamente, de alto padrão, sim. É o valor geral da venda. Exatamente. que é uma venda só. E outra possibilidade também, Marcelo, já nós no núcleo da incorporação, que apesar de a lei não prever, mas já temos decisões judiciais em relação a isso, e acredito que é uma tendência pouco falada, é a incorporação em retrofit. Eu não sei nada disso, cara. O retrofit é aquele... O retrofit eu sei, mas a incorporação... Saiu uma lei agora para incentivar o retrofit. Exatamente. Tem muitos centros urbanos, porque é para reforçar os centros... Exatamente. Edificações com mais de 80 anos, aí, 50 anos. Eles estão financiando, o banco vai financiar 50% da obra e dentro vai financiar o imóvel como se fosse o terreno. É uma revitalização da construção. Eu vi uma mudança sobre financiamento de retrofit. Tem isso mesmo, porque tem legislação de São Paulo, tem isso. E qual que é a questão? O cara tem que estar animado? Exatamente. Essa revitalização vai gerar uma mudança substancial? Vai. Sim. Será comercializado antes da conclusão do retrofit? Sim. Corporação. Pegou o código. É como se fosse no caso, é futuro, né? Eu estou vendendo um projeto futuro, é uma incorporação. Só que em vez de incorporar um terreno a um produto, eu estou incorporando um terreno antigo a um produto novo. Sim, foi até um caso da Justiça em São Paulo, se eu não estiver enganado, foi a Cirela, que ela conseguiu. Então isso aí é uma perspectiva muito grande e muito mais rápida, porque é um alvará menos complexo, mas gera o quê? Potencialidade, lucro maior, previsibilidade, segurança jurídica, o retrofit da incorporação. E me conta o seguinte, se tem algum caso que, tipo assim, que você pode compartilhar recente, que comprometeu, que tenha impactado uma decisão judicial a segurança jurídica de uma incorporação? Olha, acontece. Teve um caso bem recente, Marcelo, que foi mês passado, é difícil até falar, vamos contextualizar. Fevereiro de 2025, uma prática comum, que é o quê? É a SCP. Opa! A Sociedade em Conta de Participação. Sendo bem didático, o que aconteceu? A incorporadora negociou um contrato com o terrenista para o quê? Integralizar o terreno na SCP. Oi? Vai escutando. Oi? Vai escutando. E o terreno... Ele integralizou o terreno da SCP, que não tem personalidade jurídica. Mas o cara zoou demais. E aí, o que aconteceu? O terrenista ia receber a permuta, ele dá o terreno para a SCP e recebe cotas da SCP. E, Marcelo, por incrível que pareça... Ele não usou a personalidade jurídica do jeito certo. Não existe. Não existe personalidade jurídica. Não existe, né? É um contrato. Exatamente. Verdade. Um contrato de investimento. É sociedade, é mais de investimento. Ou seja, pior, Marcelo, pior, inacreditável, que um cartório lavrou essa escritura de notas. Desinformado. Exatamente. E aí, essa escritura foi apresentada no cartório de registro de imóveis para transferir o terreno para a SPE, incorporadora, mas a permuta é de cotas da SCP. O cartório não aprovou, deu a devolutiva. Não posso registrar essa escritura porque permuta de cotas de SCP, a SCP não existe. Não existe cotas. Não tem cotas, não tem cota, é um contrato. E é do sócio participante, o sócio oculto. E aí... Ele é um sócio que não existe, de uma empresa que não existe. E aí, Marcelo,
A empreendedora ainda entrou com um processo chamado dúvida contra o cartório e, lógico, a decisão de primeira instância confirmou que não pode. A segunda também, Suprema. A segunda também. E aí fica o quê, Marcelo? 2 anos, 3 anos e a venda. Então, eu me debrucei sobre esse caso, eu trato disso, né, no meu curso sobre SCP e acontece. Acontece. Mas aqui, 2 coisas que não estava no nosso protocolo falar, mas que quero saber. SCP, eu uso, tu usas, nós usaremos para sempre. Adoro, só que é o seguinte, virou bagunça. Né? Eu, inclusive, vi um caso de um juiz, não sei se você sabe desse caso, se procede de um juiz que ele despersonalizou a SCP e foi atrás do sócio oculto. Num caso de uma insolvência de SPE, utilizando o argumento de que, peraí, se esse cara ele está em uma sociedade em conta de participação para receber lucro e essa SPE entrou em falência, por que eu não posso... por que eu não posso procurar esse investidor? Sei que é polêmico isso que eu estou falando, mas é o seguinte, nosso mercado ele tem usado a SCP de uma forma muito ostensiva, né? Muito ampla. Como é que você tem visto essa matéria, principalmente do ponto de vista das pessoas que estão fazendo isso sem a regulação correta, sem os contratos corretos, sem a divisão de lucro correto? Esse ponto que você colocou realmente é possível, principalmente na Justiça do Trabalho. Porque ela vai mais sagaz em cima. E o outro ponto também, Marcelo, é a promessa do lucro. É um contrato de investimento que tem riscos. No ano passado, a Comissão de Valores Imobiliários CVM aplicou uma multa a uma incorporadora de Goiás porque entendeu que ela estava ofertando rentabilidade. Então, é o chamado contrato de investimento coletivo. Estava fazendo uma oferta pública. Exatamente. Sem a dispensa da CVM. Então, uma multa de mais de R$700 mil para a SPE e cerca de 260 mil para o sócio administrador da SPE. Pela promessa. Então, é expectativa. E outra coisa, a SCP ela não tem nem personalidade jurídica, como nós falamos. Então, ela é um contrato de investimento. Contrato de investimento societário. Só que quem quer realmente buscar funding tem que buscar um certificado de recebíveis imobiliários, uma tokenização, o que está regulamentado para fins de investimento. Ou que ele entenda que ele está fazendo o SCP trazendo uma expectativa correta para as pessoas. Exatamente. Que não é o que está acontecendo hoje. A gente tem muita relação com a SCP, a gente tem muito investidor, mas eu sou um cara já trabalhando, cansei de trabalhar com a CVM já. É algo que eu aprendi muito, que é o seguinte, cara, não custa fazer certo. Sim. Né? Eu acho que me dói muito quando eu vejo as centenas de anúncios que eu tenho copiado no meu computador, no meu celular, que é o cara falando assim, estou vendendo no estúdio de São Paulo, rentabilidade 3%, 2%. Isso é crime. Isso é crime. Eu acho que deveria ser crime contra a economia popular. Sim. Né? Porque você está ofertando claramente uma rentabilidade, não tem nenhum disclaimer, não tem dispensa. E para que... Eu estou só desfocando um pouco do assunto, mas é o seguinte... Quando a gente tem um cenário desse, isso é ruim para o nosso mercado, porque isso vira um problema de nível nacional, porque hoje nós temos estados, por exemplo, que é no caso de Santa Catarina, Florianópolis, que a maioria das empresas já anuncia nas redes sociais assim, invista em SCP, ou seja, a tiazinha que nunca ouviu falar em SCP, ela já acha que SCP é tipo poupança. Exatamente. Né? Então, tipo assim, eu acho que e de forma jurídica, a gente não tem nenhuma segurança jurídica em cima desse dispositivo. E outra coisa, avançando na segurança jurídica, Câmara Arbitral. Né? Eu vejo que eu sei que você é da catequese do Dr. Jamil, mas me fala um pouquinho, porque eu vejo que isso divide opiniões, né? Eu até tenho que resolver isso, colocar isso em alguns contratos nossos, mas eu queria ouvir mais profundamente a sua opinião. Eu sei que é mais rápido, mas traz para mim, porque eu já ouvi opiniões divergentes. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não tenho uma opinião 100% formada sobre isso. A questão é a seguinte, Marcelo, existe um mito de que a arbitragem é caro. Em primeiro lugar, é importante o lugar de fala, a legitimidade do lugar de fala. Eu sou professor universitário há mais de 15 anos.
E o que se ensina sobre arbitragem no Brasil é muito pequeno. Estuda-se muito matérias de direito processual para formar um advogado. Então, o lugar de fala, quem eu vejo que critica a arbitragem não conhece a arbitragem. Meu lugar que existem centenas ou milhares de câmaras de arbitragem. Algumas com maior reputação e outras com menos reputação. Como tudo na vida. Exatamente. Então, não tem uma tabela certa, como qualquer processo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo valor da ação será X. Não. Então, você tem que procurar uma arbitragem especializada, uma arbitragem séria, né? Existem várias aí, não vem ao caso de citar, né? Mas que o custo é mais barato que o da Justiça Comum. Olha, então eu sempre achei que era super caro sempre. Não. Tem até aquela ideia, mas o custo, uma ação da justiça dura 10 anos. Então, você numa arbitragem que vai durar lá 6 meses ou 1 ano, vai pagar 100 mil, então 100 mil em 1 ano é mais barato do que baratinho uns 10 anos. E aí sim, o custo da incerteza. Então, a realidade é o quê? É preciso, é lógico, com toda, né, a educação, a gente pergunta, tá, mas qual que é a sua experiência com arbitragem? Porque o meu tio já... entendi. Então, qualquer zero. Não tem lugar de fala. Por exemplo, eu não tenho. Eu vejo especialistas falando, mas como você falou, a sua resposta foi muito categórica, que é o seguinte: todo mundo que falou contra a arbitragem não tinha experiência, não conhece. E aí, realmente... Isso, você vê que é perigoso, né? Quando a gente ouve uma pessoa que fala assim, isso aí é caro. Exatamente. Eu vejo, Marcelo, eu sou muito procurado para muito, não, eu estou esforço aqui, para, por exemplo, o mercado de leilões, que é especializado, é muito segmentado. Tem pessoas que até eu quero investir, que é incorporador, eu quero investir em terreno de leilão para incorporar. Cuidado. Que é bronca. Exatamente. E eu não tenho lugar de fala, legitimidade, para falar do mercado de leilões como eu tenho de incorporação. Por isso eu vou falar que leilão é ruim? Não, só um negócio que a gente não sabe o detalhe miúdo ali da coisa. Exatamente, é o lugar de fala. Eu acho que esse negócio de leilão tá na internet, o povo chama muita atenção da gente. Eu acho que todo mundo que mexe no mercado olha assim e fala, o cara comprou com 70% de desconto. Todo mundo fica seduzido. Mas realmente, como tudo na vida, aquilo ali, cara, pro cara conseguir comprar aquilo ali, é sempre uma bronca. Não é um negócio que o cara saiu de casa e foi ali comprar, não. Principalmente a parte jurídica, ela é complexa. A parte de conhecer o produto é diferente. Faz bastante diferença. E o que você me fala de tendência que você enxerga no mercado imobiliário que possa impactar a segurança jurídica? Assim, tendência nos próximos anos. Eu falei dessa tendência da SCP e da tendência dos investidores, que é algo que me preocupa. Eu não acho bacana, principalmente porque os nossos clientes nós orientamos a fazer o certo. Sim. E num ambiente onde você faz o certo e pessoas fazem errado e elas têm mais visibilidade, fica um ambiente ruim. Dando exemplo, por exemplo, se você é um madeireiro que trabalha com madeira certificada e seu concorrente trabalha com madeira contrabandeado, você quebra. Sim. Então, tipo assim, porque você quebra fazendo certo. Beleza, quebrou do mesmo jeito. E a mesma coisa, eu estou procurando por um investidor falando que a minha rentabilidade é estimada, mas ela pode sofrer com variações. Enquanto meu coleguinha está falando que ele garante 2%, 3%. Então, esse é um ambiente que começa a ser um ambiente pouco insalubre. Me fala um pouco de outras questões que podem ajudar na salubridade ou insalubridade que você vê para os próximos anos. Marcelo, por incrível que pareça, eu sou um grande otimista. E te falo porque a grande tendência eu, às vezes, vario. que eu vejo no mercado da incorporação é mais previsibilidade e mais segurança jurídica. Por quê? Porque no dia 17 de março, eu não vou esquecer, porque é o dia do aniversário da minha mãe, a OAB, o Conselho Federal da OAB, aprovou no Conselho Federal uma medida para apresentar ao Congresso Nacional uma alteração da lei de incorporação para que o registro do memorial de incorporação e a destituição do incorporador pela Comissão de Representantes seja assinado por advogado. Então, da mesma forma que um contrato social de uma empresa na junta comercial tem que ter o visto de um advogado,
Então, isso traz mais segurança jurídica. Mais responsabilidade. Exatamente. O ponto é, não temos especialistas suficientes para isso. Então, a conscientização, até mesmo docente, de formarmos advogados que tragam eficiência. Não adianta a lei prever a especialização se não existe um especialista. Ou seja, é uma responsabilidade técnica. Exatamente. A gente não tem isso hoje. Não temos. Não, tem pessoas, colegas da advocacia que me pedem. Professor, você tem que fazer um curso aí, uma mentoria para advogado. Agora eu vejo como uma responsabilidade social docente, sim, né, de não tem esse produto, tá, gente? Tá bem claro, não é nenhum jabá aqui, mas é porque, vejamos, isso aí foi recente, né? Nós, hoje, né, aqui na data, estamos no início de abril, não temos nenhum mês dessa medida. E vai passar, porque a OAB tem um poder muito grande no Congresso Nacional. É muito interessante a gente começar a entender que a incorporação, olha para você ver, nas obras nós temos a figura do RT, que é o responsável técnico pela obra. Mas a incorporação tinha que ter um responsável técnico formado, responsável para não falar assim, eu não sabia. Não, você sabia, você formou. Lógico. Você é técnico nessa atividade, a gente não tem. Não temos. Ou seja, essa medida traz mais segurança para o processo, porque senão, se der algum problema, o cara responde na física. Sim, exatamente. E quando o cara responde na física, sempre dói mais. É dolorido, é traumático. Né? Então, por isso, isso é que eu vejo uma tendência de mais segurança jurídica. Boa. Isso foi uma medida boa também. E me fala sobre a digitalização, ferramentas que podem ajudar a reforçar. Eu não tenho muito essa visão da parte do digital na segurança jurídica. Me fala como é que você tem visto isso. Veio natural, né? Temos a tokenização, né? Tem até um empreendimento lá em Teresina, que foi o primeiro, né, a conseguir essa tokenização, mas é preciso um amadurecimento, até de conhecimento, para que os cartórios possam dar efetividade ao registro. Não adianta tokenizar, você vai ter que levar no cartório. Sim. Como é que funciona? Então, estamos numa fase ainda de amadurecimento, de aprendizado. É muito bom porque, Marcelo, permuta física 100%, sem torna, é o melhor dos mundos. Sim. Mas a gente sabe quanto que é difícil começar uma obra só com o esforço das primeiras vendas. Então, quanto mais funding legítimo, seguro tiver no mercado, melhor para o incorporador, negócio. Exatamente, o negócio, e para os compradores. Exato. E me fala o seguinte, a tokenização e a blockchain, como você cita na parte jurídica, eu vejo, a gente tem amigos e conhecimento com empresas que até intermediam isso. Você acha que a tokenização é um futuro para essa relação com os cartórios? Você acha que todos os empreendimentos eles tendem até esse caminho? Porque assim, os cartórios grandes do Brasil, muitos estão preocupados com isso. E estão envolvidos já em iniciativas relevantes de tokenização. Porque, cara, guardar no papel, guardar no tradicional já não faz sentido. Você acredita numa visão nova que eu não pensei? Você acha que no futuro já não vai ser opção, tudo vai ser tokenizado? Eu vou fazer aqui, né, uma paráfrase ao poeta Agenor, Cazuza. Eu vejo um museu de grandes novidades. No meio urbano, eu digo nos grandes centros, essa é a realidade, Marcelo, mas nós não podemos ignorar até que boa parte dos mentorados estão no interior do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Não adianta a gente querer falar de tokenização, da blockchain. Eu não vou citar, né, a circunscrição, lei, o Estado, porque até foi muito bem tratado, mas conversando com o registrador substituto para o registro de incorporação, e ele me perguntando, com tanta educação, doutor, o que é esse negócio de patrimônio de afetação? É saber que o momento do nosso mercado, o momento cultural do nosso país está longe disso. Então a gente fica nessas microbolhas tecnológicas. É verdade. Discutindo se IA é bom, é ruim, blockchain. Se IA vai fazer diligência. Tem muito para casa para ser feito ainda. Tem. E eu diria que esse para casa é mais relevante do que a gente discutir o sexo dos anjos da IA. Porque, na verdade, a nossa lida, muitas vezes, vai ser naquela comarcazinha, Sim. com aquele tiozinho que está fazendo que não atualizou. Então, assim, eu gosto de falar isso muito nas vendas, às vezes. Em último caso, adoro o Brasil, mas a gente é um país de terceiro mundo. Sim.
né? A gente é um país de terceiro mundo, de também continental. Então, assim, eu acho que você chama isso, porque assim, mesmo que a gente fale de novidades, é muito inspiradora a novidade e o tecnicismo, mas eu acho que essa humildade para a gente saber o seguinte, principalmente no seu caso também, porque assim, você lida com muitos entes também. Demais, demais. E o cliente chega com essa perspectiva, você tem que tirar... Calma, vem aqui. Né? Você fala isso muito, né? Do tiro curto, dos 100 metros com a maratona. Calma, você já está lá na frente. Sem ansiedade. Que você quer uma fintech, cara. Não, vamos devagar. Vamos estruturar uma SCP aqui. Paciência, vai chegar lá. Porque senão você vai se frustrar, você não vai dar conta, você não tem braço para isso. E me fala, ouvindo você falar, me fala um pouquinho para as pessoas que são incorporadores ou que são do mercado, mas que não sabem a relação de um advogado com o incorporador. Me fala um pouco como é que é a sua relação com os seus clientes. Eles te pedem uma peça, você manda, você apoia na negociação. Como que é o dia a dia? Não é para fazer jabá, Sim. É só para o cara saber o seguinte... Qual que é o nível de relação que ele tem que ter com o profissional que vai apoiar ele? Porque às vezes o cara tá lá cavaleiro solitário, achando que tem que fazer igual. Por exemplo, a amiga que estava com a gente hoje mais cedo, ela estava falando, fiz tudo sozinha. Cara, isso não é vantagem, não. Não. Né? Você tá assim, lógico, é muito meritoso da parte intelectual fazer, mas com certeza em termos de produtividade e risco, para ela foi péssimo fazer as coisas sozinho. Então, muita gente no mercado imobiliário acaba que não tem o parceiro, que é algo que a gente tem discutido, mas ele poderia ser assessorado ou ter um resultado melhor. Então, como é que você tem situações diferentes, onde você faz mais ou menos? Como é que é a relação que você vê que dá certo, até para a galera ver as relações que dão certo nesse mercado? A sua pergunta é muito boa. Eu até digo que o advogado de corporação não é um advogado imobiliário. Ele tem que ter a visão empresarial do negócio. Com certeza. E a gente é treinado no Brasil para o advogado da parte, o advogado do autor da ação, o advogado do réu, o advogado do ex-marido, o advogado da ex-esposa. Não tem isso. Eu sou um advogado do empreendimento. Do negócio. Exatamente. Então, o terrorista, o incorporador, a prefeitura, o cartório, os cartórios, o arquiteto, são todos parceiros. Então, todos querem ganhar com isso. Então, eu sou um advogado do empreendimento. Porque muitas das vezes chega um colega que é advogado. A maioria das vezes eu sou procurado pelo incorporador, mas chega o advogado do terrorista, que não é da área, e travou o negócio. Então, eu trago segurança... Porque ele cria rivalidade. Exatamente. Mas, Marcelo, ele foi criado para isso. Sim, é mais... Eu sou professor universitário. Ele foi ensinado... As faculdades de direito ensinam o advogado para o combate, porque são N cadeiras de direito processual, cadeiras de litígio. Não tem... Eu estruturei lá no mestrado uma disciplina sobre gestão e empreendedorismo jurídico. E a gente é o que é muito criticado. O que a gente estudou lá? Peter Drucker, né? O papa da administração moderna, que é formado em quê? Foi, né? Infelizmente falecido, formado em direito. Com foco em negócio. Exatamente. Então, o advogado da incorporação, porque eu até falo, hoje numa reunião, olha, não falem que você, com o incorporador, que vocês têm um advogado. Falem que vocês têm um consultor jurídico à disposição do negócio. Porque quando o terrorista conversar comigo, ele será convencido. Eu vou tirar as dúvidas dele, né, também. Não, eu acho, me chama a atenção o que você falou, porque eu lidando com profissionais, eu vejo que esses pequenos detalhes que você fala que não é advogado, fala que é um consultor jurídico, isso faz uma diferença de vida ou morte no negócio. Isso faz a diferença de negociação absurda. Ou seja, é para ter junto, é para fazer parte do time. Marcelo, tem vezes que eu me apresento como eu sou um advisor do negócio. Porque a pessoa recebe um telefonema, um advogado, e encrenca. Tipo assim, é advogado da outra parte. Exatamente. Então, o advogado da incorporação... vai meter advogado na relação. Exatamente. Aí já travou tudo. Isso é verdade. Que, infelizmente, a nossa sociedade ela também já foi desenhada para falar assim, se ele colocou o advogado, quer dizer que a amizade acabou, exatamente, a relação acabou e tem uma pessoa ali zelando pelos interesses unilaterais. E eu acho que essa preocupação em desqualificar isso é isso. Mas me fala um pouquinho mais específico. Na negociação do terreno, então você participa de fato? Participamos de todo
o roteiro da incorporação, desde a negociação do terreno até a entrega das chaves. Então, tudo que envolver a SPE, a SCP, contratos, memorial de incorporação, estruturação empresarial, e às vezes até supera o prazo da entrega das chaves, até a garantia. Então, é uma vida que a gente tem na relação com o empreendimento. Isso é muito interessante, gente. Mais uma vez, não é jabá, até porque eu não falei para ele que ia perguntar isso, porque muito incorporador, até médio, não só os pequenos, eles têm uma vida mais difícil porque ele está no meio de problemas jurídicos. Muita gente chega para mim e fala assim, pô, mas você tem maior relação com investidores, como é que você capta investidores e tal? Eu acho que a primeira coisa de captar... Muita gente, eu acho que assim, hoje em 2025, o modelo SCP já virou, né, passou do limite, como eu falei. Mas há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, onde SCP era um instrumento só das grandes incorporadoras, uma coisa mais exclusiva e tal, muita gente falava assim, qual o instrumento que eu uso, como que eu faço? Então, assim, a atividade da incorporação, ela é uma atividade jurídica. Então, até o povo do loteamento sabe até mais do que o cara do vertical. Sim. O cara do loteamento sabe que assim, a atividade dele é regularizar. Sim. A atividade dele é técnica, jurídica, de regularização. Então, me fala o seguinte... Quais são as boas práticas que você vê? Agora, já como palavras finais, né? Porque hoje a gente também já está estourando o nosso tempo também. Quais são as boas práticas para a turma ficar atualizado e para o povo ter resultado nesse mercado? Né? Para ficar atualizado sobre as mudanças legislativas, sobre jurisprudência. Eu, por exemplo, como te contei, eu vi como quando o cara despersonalizou. Como que a gente se mantém atualizado para isso? E já aproveitando como palavras... Já fala para a turma qual que é a postura que eles têm que ter sobre a segurança jurídica dos empreendimentos. Eu gosto muito de destacar nas minhas palestras, Marcelo, né, lá em Provérbios, do rei Salomão, que quem vai à guerra precisa de conselheiros. Então, não é só o advogado, o arquiteto, o engenheiro, o profissional das vendas, o contador. Então, essa é a primeira visão. É o investimento que você, como empreendedor, deve ter para buscar o resultado seguro e lucrativo. E não é a função, não é? Vejamos, o core business do empreendedor é a incorporação. Não é direito? Não é o direito, não é estratégia jurídica. Então, ele tem que o quê? Delegar, não delargar. Ele tem que saber onde que ele está pisando, como que ele está fazendo isso e ter a humildade. Quem não sabe o como, tem que saber o quem. Tem que conhecer quem faz. Então, a trajetória que dá o que? Essa credibilidade e a legitimidade para que a gente possa o que? Trazer segurança para os empreendimentos. Agradeço muito a sua presença. Mais uma vez estou aqui com o advogado das estrelas da incorporação. Provavelmente nós vamos encontrar daqui a pouco no Aya Hub de novo, onde a turma está lá. E pessoal, a conversa foi rica. Vejo que, mais uma vez, como tudo que a gente tem feito no mundo da incorporação, o direito, pessoal, a parte jurídica cabe na viabilidade. Então, é o famoso não fazer economia porca. Coloca o custo jurídico na viabilidade e gasta o dinheiro que for para fazer bem feito, né? A gente vê muita gente fazendo economia e falou assim, gastei um pouco de marketing. Não, você fez errado, porque no próximo você tinha que ter aprendido nesse para fazer bem feito, no próximo vai precisar. Não, mas o jurídico desse aqui eu gastei quase nada, então na viabilidade do próximo eu vou colocar pouco. Gente, fazer tudo corretamente faz diferença quando você precisa. Às vezes, o seu primeiro, segundo, terceiro empreendimentos, eles são fáceis do ponto de vista jurídico, você não vai ter bronca, mas no quinto, quando tiver uma bronca, você vai querer estar perto do cara técnico, você vai querer ter um recurso destinado. Vou dar um exemplo, por exemplo, tem tudo a ver com o jurídico. Muita gente coloca de disponibilidade de pós-venda, de manutenção, 0,3%, 0,6%. Você acha que essa incorporadora que coloca 0,5% no pós-venda tem mais segurança do
que, mais ou menos segurança do que é que guarda 2% do VGV se der uma assistência técnica. O nosso negócio é um negócio de risco. O nosso negócio não é um negócio de fachada bonita, não é um negócio de encantamento de cliente. Isso aí a gente fala, isso no fundo é legal, isso gera legado, mas ninguém gera legado se quebrar a empresa no meio do caminho. Então, assim, não vejo nada mais importante do que a parte jurídica, né, para a gente mitigar os riscos da nossa atividade. Então, tive hoje com você, Dr. Paulo Márcio, agradeço muito, espero que a gente converse em breve. Muito obrigado. Muito obrigado, uma satisfação, parabenizar pelo seu trabalho, admiro muito e vamos aí trazer segurança jurídica, previsibilidade para a lucratividade, que é o que todos querem. É isso aí. Muito obrigado, até mais.